Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso curso de Geologia Estrutural. E hoje eu vou falar com vocês sobre as estruturas primárias e estruturas, eu coloquei aqui entre parênteses, deformacionais atectônicas. Estruturas deformacionais que não têm origem nos esforços tectônicos. Eu vou começar a aula de hoje falando sobre estruturas primárias. Então a ideia de estudar estruturas primárias é que a gente precisa conhecer o antes para conhecer ou entender o depois. Nós temos que saber como as rochas se encontravam antes da deformação para poder enxergar e entender a deformação e os processos que levaram às estruturas presentes nas rochas nos dias de hoje. Bom, se vocês não me conhecessem e eu mostrasse uma foto dessa, por exemplo, vocês poderiam pensar que eu era assim, meio com uma cara de alienígena. Ou ainda podia ser assim, bem bochechudo, com a testa pequena. Então vocês só sabem que essas formas aqui ao lado são formas deformadas da minha pessoa, porque vocês conhecem ou estão me vendo aí ao lado do vídeo, né? Então nós precisamos de marcadores ou de estruturas nas rochas, que a gente saiba como elas eram antes da deformação, para poder compreender o objeto ou a rocha deformada, ou entender como essa deformação ocorreu nas rochas. Bom, então tudo isso para dizer que a geologia estrutural ela lida com a geometria, com a distribuição e com a formação das estruturas tectônicas, as deformações das rochas. Mas a geologia estrutural ela não vai viver sem as estruturas primárias, por mais que ela não estude as estruturas primárias. Então a aula de hoje é uma aula que vai resgatar conceitos que vocês tiveram em diversos outros cursos ou disciplinas dentro do curso de Geologia. Então é uma aula informativa, onde eu vou pegar conceitos que vocês já têm e vou mostrar como esses conceitos são úteis na Geologia Estrutural. Então vamos recordar um pouquinho, de forma bem simplificada, né? Não são exatamente definições, mas falar um pouco sobre as estruturas geológicas, né? Pensando nessas estruturas primárias que a gente vai falar na aula de hoje. Então uma estrutura geológica, a gente poderia dizer de uma maneira bem simples que ela é uma trama, uma petrotrama, né? Conjunto de estruturas presentes na rocha, que tem forma definida. Então, uma petrotrama ou forma definida na rocha, uma definição geral de estrutura geológica. Agora, se essa estrutura geológica for uma estrutura primária, ela é uma estrutura formada durante ou logo depois da deposição de uma rocha, se a gente estiver pensando em rocha sedimentar, né? Deposição de um sedimento que foi transformado em rocha depois, ou durante a formação de uma rocha ígnea. A gente pode ter estrutura primária numa rocha ígnea. Eu vou mostrar alguns exemplos de cada uma delas para vocês. E nesse mesmo conceito, se a gente falar em uma estrutura secundária, é uma estrutura formada depois que a rocha é formada ou consecutivamente após uma estrutura primária. Essa estrutura secundária normalmente é uma estrutura tectônica. Então, se for uma estrutura secundária tectônica, é uma estrutura formada por ação da tectônica global ou por esforços que vêm do interior da Terra. Então, estruturas primárias, feições originais de rochas sedimentares ou ígneas. Então, qual é o objetivo de estudá-las em geologia estrutural? Seria a caracterização do ambiente de formação das rochas. Essa informação é importante para a gente pensar na evolução geológica e ou estrutural de uma área. É importante para a gente compreender a geometria das rochas antes e depois da deformação, né? Então, entender a geometria das rochas deformadas. E, acima de tudo, identificar a deformação, qualificar e quantificar, quando possível, a deformação. Então, novamente, eu vou mostrar alguns exemplos de estruturas aqui e mostrar para vocês como cada uma delas pode ser utilizada, né? Então, aqui esse slide vai voltar a aparecer, né? Mas só para a gente começar a pensar no assunto, para se entender a deformação das rochas, é necessário compreender, ou pelo menos ter uma boa ideia, né, de como elas estavam originalmente organizadas. Uma pergunta boa de se fazer, por exemplo, há critérios para sabermos a idade das rochas? Então tem um desenho bem simples aqui embaixo. Então agradeço aqui o professor Carl Strom, da Universidade do Novo México. Tem alguns slides aqui que eu, gentilmente, ele
distribuiu essas aulas, eu estou utilizando apenas de forma didática, né? Então aqui a gente tem rochas antigas aqui embaixo e rochas mais jovens aqui em cima. Então isso é um critério, a gente vai ver quais estruturas podem nos dar esses critérios, mostrando que o topo, a rocha mais jovem, está dessa forma aqui. Então, se a gente tiver um dobramento, como representado nesse desenho aqui, não houve inversão estratigráfica, uma inversão tectônica que tivesse capacidade de inverter a posição da rocha mais jovem em relação à rocha mais antiga. Já nesse outro exemplo aqui, uma dobra recumbente, que já está até redobrada, ela possui um flanco invertido, onde a rocha mais antiga está por cima da rocha mais jovem. Então essas estruturas são importantes também para nos indicar a polaridade das camadas, onde é topo, onde é base. Então, dessa forma, também compreender a deformação. As estruturas primárias que a gente vai tratar, elas podem ocorrer em diferentes escalas. Então, eu estou mostrando essas imagens aqui para chegar no conceito de contato geológico. Depois eu vou retomar essas estruturas lá para frente, né? Então, a gente pode ter estruturas que indicam, por exemplo, afinamento para o topo. Aqui eu tenho clastos nessa rocha. Aqui na base eles estão grossos, aqui em cima eles estão fininhos. Então há afinamento para o topo. Isso eu estou olhando em escala de amostra ou mesmo em escala de lâmina. Mas isso pode ser observado também em escala de afloramento ou numa escala mais ampla. Um conceito muito importante que a gente vai usar bastante no curso de Geologia Estrutural, ou um termo, né, não um conceito, é o que a gente vai chamar de acamamento, de bandamento composicional ou simplesmente de S0. Então seria esse bandamento que a gente está enxergando aqui na amostra. O importante para a gente é imaginar ou saber ter esse conceito de que esses planos, ou essa linha que a gente está vendo num corte bidimensional, representa um plano tridimensional. Então nessa amostra aqui, é um plano que vai contornar ou está contido dentro dessa amostra. Mas no campo, esse acamamento, esse bandamento composicional S0, ele vai ser paralelo ao contato geológico. Então são superfícies tridimensionais que a gente está enxergando de forma bidimensional num corte agora. Então as camadas são separadas por superfícies 3D, que em escala de mapa, isso seria contato geológico. Então há continuidade tridimensional, né? Então a linha que a gente vê no mapa geológico é a interseção do contato com a topografia, como a gente já viu em outras aulas do curso de Geologia. Então, conceitos importantes para a gente seguir na aula. Acabamento sedimentar S0, ele é um referencial paleo-horizontal, se a gente pensar no princípio da horizontalidade, onde rochas sedimentares depositadas com deposição subaquática têm os estratos horizontais, com algumas peculiaridades, mas em geral é horizontal. Então, S0, acamamento original. Cada superfície deformacional gerada em cima dessas rochas, a gente vai dar um índice a mais que zero. Então, a primeira superfície deformacional seria S1, em seguida seria S2 e assim por diante. Então, quando a gente olha uma imagem como essa representada aqui nesse slide, a gente vê camadas sedimentares horizontais. Pode ser que tenha alguma deformação se a gente olhar em detalhe, mas já de cara, na cabeça do geólogo, ele vai pensar: aqui eu tenho estratos sedimentares não deformados, já que eles estão horizontais. Quando o geólogo vê um conjunto de camadas inclinadas, como nessa outra imagem aqui, sabendo ele que essas são rochas sedimentares inclinadas, logo vem na cabeça: essas rochas deveriam estar horizontais e foram dobradas ou basculadas, então há deformação nessas rochas. Da mesma forma aqui, é mais intuitivo ainda, quando enxergamos camadas de rochas sedimentares ou metasedimentares dobradas, sabemos que há deformação. Então isso nos leva a recordar ou pensar em tipos de contatos geológicos.
Nós podemos ter um contato deposicional normal ou concordante, então não há uma discordância, é simplesmente um contato normal, onde as camadas vão se depositando. Pode haver um intervalo de idade entre a deposição de uma rocha ou outra. Se o intervalo for muito grande, isso ainda assim pode ser marcado como uma superfície de não deposição. Podemos ter também discordâncias. Então, posso chamar de discordância um truncamentozinho que eu vou enxergar em escala de amostra ou numa lâmina? Não, o termo discordância é para utilizar numa escala mais ampla, numa escala de mapa. Podemos ter contatos, então discordância pensando em contato onde a gente está trabalhando com rochas sedimentares. Podemos ter contato intrusivo, o nome já diz muito sobre eles, né? Onde tem uma rocha ígnea intrudindo um conjunto de diferente, uma intrusão ígnea, né? Pode ser até um contato intrusivo em rochas ígneas, né? E o contato tectônico, que ele pode, por exemplo, ser marcado por uma falha ou por uma zona de cisalhamento, que a gente vai estudar mais ao longo do curso. Então, discordâncias, pensando em rochas sedimentares, contatos intrusivos, rochas ígneas, ou contatos tectônicos, pensando em falhas ou zonas de cisalhamento. Então vamos dar uma recordada aqui. Discordância. Uma definição simples seria superfície que separa duas sequências, veja que o nome sequência apareceu, com idades diferentes, em intervalos de tempo mensurável. Então tem que ter como indicar, seja por forma direta ou indireta, essa diferença de tempo. Representado por erosão ou não deposição. Quando há erosão, é mais fácil da gente identificar uma discordância, porque deve ter algum tipo de contato irregular que marque essa discordância através de truncamentos, por exemplo. Quando não há deposição e a continuidade de deposição das próximas camadas é a mesma, né, paralela, fica muito difícil de determinar essa discordância, dependeríamos de alguns métodos. É só para chamar a atenção, né, eu disse que apareceu o nome sequência, né? Então a definição, o termo, a utilização da forma moderna que a gente entende de discordância está associada à estratigrafia de sequências, que vai trabalhar com trato de sistema de mar alto, trato de sistema mar baixo, onde esses tratos de sistema são separados por essas superfícies de discordância, né? Então, tipos de discordância, você já deve recordar isso de outros cursos, outras disciplinas, cursos dentro do curso de geologia, né? Podemos ter discordância paralela, em inglês isso é chamado de desconformidade. Podemos ter discordância angular, onde há ângulo entre as camadas depositadas abaixo e acima da discordância. Existe também o termo não conformidade ou discordância geológica. Eu vou mostrar para vocês o que é, mas isso por exemplo, acontece quando a gente tem a deposição de sedimentos sobre o embasamento. Então, embasamento com rochas antigas, rochas metamórficas, que em algum momento na evolução geológica foram exumadas, sofreu erosão, teve um embaciamento e rochas sedimentares foram depositadas sobre ela. Então são rochas que não combinam, assim, há uma não conformidade ou uma discordância geológica. Então aqui tem um desenho ilustrando um pouco o que eu falei, né? Aqui tem uma discordância, ela é paralela, então as rochas aqui embaixo, a de cima, têm a mesma orientação, mas houve erosão aqui com a deposição desse sedimento mais grosso nessa calha da erosão. Então aqui fica fácil da gente enxergar essa discordância. Mas se a gente estivesse trabalhando ou enxergando uma seção geológica apenas nessa região aqui, por exemplo, ficaria muito difícil de mapear, entender ou reconhecer essa discordância paralela se a gente não tivesse algum método de datação para nos auxiliar, né? Então, outro tipo de discordância, essa acho que é a mais intuitiva da gente pensar ou trabalhar com ela, é a discordância angular, onde a gente vê camadas com mergulho, né, inclinadas, um traço separando o conjunto inferior do conjunto superior, onde a gente enxerga pontos tríplices ou truncamentos. Então, se vocês lembrarem das aulas de mapa geológico
que vocês tiveram comigo também, era no mapa geológico que a gente identificava esses pontos tríplices e dizia que havia uma discordância. Esse caso angular. E aqui está vendo em perfil, trabalhamos com perfil também, mas é assim que a gente reconhece uma discordância angular. A diferença de ângulo entre as camadas e os pontos de truncamento. A discordância geológica, ou a não conformidade, que eu falei para vocês, seria algo nesse sentido aqui. Rochas antigas, deformadas do embasamento, com uma história geológica complexa, e rochas sedimentares depositadas sobre ela, ao longo de uma superfície irregular que marcaria a nossa discordância litológica. Aqui é só um exemplo de uma discordância angular dobrada. Se vocês seguirem esse traço aqui, vai haver também um truncamento. Essa superfície onde todos os truncamentos ocorrem está dobrada, só uma peculiaridade. Bom, vou mostrar alguns exemplos, vai ter bastante imagem daqui para frente na apresentação, né? Então essa é uma discordância angular, onde a gente consegue ver o traço quase vertical, ou vertical das rochas aqui, e o traço horizontal, inclinado, mas mais perto do horizontal das rochas aqui em cima. Hoje sabe-se que essas rochas da sequência superior são do Devoniano, a de baixo do Siluriano, mas esse afloramento, essa discordância é bastante importante, né? Foi o James Hutton, que é considerado o pai da geologia, que identificou isso lá na costa da Escócia, num lugar também muito conhecido, chamado de Siccar Point, e foi lá em 1788, e foi uma das primeiras discordâncias que foi identificada no planeta, e foi parte de toda a teoria que o James Hutton nos trouxe como pai da geologia, né? Então, mais algumas fotos desse local. Infelizmente, nunca estive lá. Quem sabe um dia. Estão marcando ou mostrando essas rochas subverticais aqui embaixo. Estratos inclinados, depositados horizontalmente na época da deposição, que hoje estão inclinados, onde o contato entre eles é mais ou menos essa linha que eu tentei riscar aqui no slide. Mais uma imagem, né? Então essa com o desenho mais ou menos como eu gostaria de ter feito ali, mostrando rochas com idades diferentes, essa superfície ao longo da qual há truncamentos, e um cartunzinho aqui mostrando a evolução. Então isso eu tirei do endereço que está aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse, é uma página bem legal para vocês darem uma olhada. Então, o importante na cabeça do geólogo, principalmente o geólogo estruturalista, o que vai trabalhar com geologia estrutural, geotectônica, é que vocês pensem assim, se perguntem, né, qual a história geológica, qual a evolução geológica. Então, partiu da deposição das rochas que estão na base, aqui na base, que hoje estão verticais, desse afloramento como um todo, né? Então devia ser horizontal, subaquático, teve deformação onde houve basculamento. Quando tem basculamento, normalmente tem dobra, então essa rocha sedimentar, metasedimentar, foi toda dobrada. Houve erosão para expor essas rochas, para ter essa superfície que a gente está vendo como superfície de discordância. Houve deposição da sequência superior. Novamente, essa deposição deve ter sido na horizontal, e lá para frente, em algum momento, teve um basculamento para ela ficar inclinada, e novamente soerguimento e erosão para chegar na configuração que a gente enxerga hoje nesse afloramento tão bonito. Então, resgatando um pouco a tal da não conformidade, ou inconformidade, ou também conhecido como discordância geológica, né? Seria quando rochas sedimentares são depositadas sobre rochas não sedimentares, então metamórficas, ígneas, normalmente associadas ao embasamento. Então, de novo, uma outra seçãozinha geológica aqui, só para chamar a atenção de como seria essa superfície, mas seria uma superfície onde a gente enxerga rochas sedimentares depositadas sobre o embasamento cristalino. Algumas fotos, né? Então aqui destacando rochas sedimentares, dá para se ver, então são estratos subhorizontais ou horizontais ali em cima, e um conjunto de rochas
cristalinas aqui embaixo. Então isso marcaria uma não conformidade, uma discordância litológica, em inglês non-conformity. Mais um exemplo, né? Granito, rocha que foi formada lá embaixo da Terra, não é um contato aqui ígneo, a gente vê que as rochas foram depositadas seguindo uma estrutura sedimentar, não tão perturbada por um contato ígneo. Então tem um granito embaixo, rocha sedimentar em cima. Então esse granito foi exposto, teve erosão, retirou toda o material que tinha em cima dele, ele foi depositado ou formado lá embaixo na crosta terrestre, então teve que ter exposição dele, formou-se uma bacia e teve deposição de rochas sedimentares. Então uma discordância litológica ou uma não conformidade. Bom, perguntas importantes para a gente ter na cabeça, porque afinal esses conceitos vocês já tinham, eu só estou trazendo ele para a realidade do nosso curso de Geologia Estrutural, né? Então, como reconhecer uma discordância? Nós vamos precisar de algum tipo, ou pelo menos de alguns desses parâmetros para poder reconhecer, né? Então, um deles seria a idade. Se a gente tiver como datar uma sequência de rochas, mesmo que a gente não enxergue um plano de truncamento, talvez a gente descubra que em algum momento ao longo da história geológica desse conjunto de rochas, houve um hiato deposicional longo o suficiente para a gente reconhecer com datação. E essa datação pode ser radiométrica, colocar a amostra numa máquina que vai ler a abundância isotópica e a gente vai calcular através do decaimento radioativo a idade dessa rocha, ou eu posso ter um conjunto de fósseis ao longo dessa coluna de rochas, onde há um intervalo muito grande entre um fóssil e outro, então há ausência de informação que nos indica que não houve sedimentação. Outro tipo diagnóstico ou feição diagnóstica, né, como a gente poderia reconhecer essa discordância, seriam tipos diagnósticos de rocha, como a presença de conglomerados basais. Então, quando a gente tem uma falha, por exemplo, a abertura rápida de uma bacia, a gente cria um desnível, cria um gradiente de energia, né? Então, a rocha que está lá em cima, se ela se instabiliza, ela quer descer, seja por transporte aéreo ou subaquático. Então, isso leva à formação de rochas grossas, né? Conglomerados basais. Então, esse é um outro tipo de diagnóstico de rocha para ajudar a identificar uma discordância. Então, os truncamentos que eu já mostrei para vocês, né, com os pontos tríplices, ou no caso da não conformidade, rochas simplesmente incompatíveis. Aquilo não tem como ter se formado no mesmo ambiente ao mesmo tempo, porque as rochas são simplesmente incompatíveis entre si. Então, outro conjunto de contatos que vocês também viram em outros momentos do curso de Geologia são os contatos intrusivos com as suas mais diferentes formas. Então, a gente pode ter um pipe vulcânico que vai alimentar o vulcão aqui, a gente pode ter a formação de diques, então diques são oblíquos em relação à estrutura da rocha que ele está intrudindo, né? Normalmente são verticais, nem sempre. Podemos ter soleiras ou sills, como os diabásios daqui da região. Se isso for maior, mais espesso, a gente pode formar um lacólito, né, que seria um sil, mas dimensões grandes, e aí vai toda a nomenclatura de batólito, estoque ou tudo mais. Então, esses são contatos intrusivos. Então, outros exemplos aqui, né? Alguns desses exemplos têm coisas que não tinha nos outros slides, então deixo para vocês como referência, né? Então tem um neck vulcânico aqui, algum tipo de cinder cone. Então, de novo, lacólitos, batólitos. E esse aqui é um desenho bem mais antigo, mas eu acho interessante mantê-lo, porque ele tem algumas coisas que os outros não têm. Por exemplo, vou só pegar algumas coisinhas aqui, a gente pode ter estruturas de teto pendente, como aqui. Então, associados a granitos, às vezes a gente encontra um conjunto de rochas sedimentares ou metasedimentares, metamórficas, que estão bagunçados ali dentro de um jeito que a gente não consegue compreender como a deformação atuou para aquilo ficar daquele jeito. Na verdade, são pedaços do teto, como se fossem xenólitos, que estão dentro desses granitos. Então, acontece quando a gente faz mapeamento lá perto de Apiaí, é comum ter essas coisas. Então, diques radiais, diques anelares, tipos e formas de corpos, tipos de contatos intrusivos e formas de corpos intrusivos. Então, recordem isso da petrologia ígnea.
De novo, algumas fotos, né? Essa é uma região famosa, um local que todo geólogo gostaria muito de visitar. Torres del Paine, no sul do Chile, né? Então aqui tem turbiditos em contato com granito, deve ter um zoom aqui, né? Então esses são os turbiditos, rochas sedimentares. Lá, aqui embaixo seriam os granitos, então é uma foto de próximo ao contato, onde a gente enxerga estruturas oblíquas em relação à estrutura sedimentar. Então dando um zoom aqui, seriam diques oblíquos ao acamamento, deve ter até um pouco de deslocamento aqui. Quando a gente tem um conjunto de diques, um pertinho do outro, isso é chamado de enxame de diques, ou sheeted dikes. E aqui nós estamos vendo um detalhe desse Torres del Paine, são diques de granito cortando esses turbiditos. Um outro slide mais por curiosidade, né? Nós temos aqui rochas sedimentares deformadas, rotacionadas, translacionadas, basculadas, cortadas por... Opa, eu risquei aqui, vou apagar. Então essas rochas sedimentares estão cortadas por uma rocha ígnea, então a gente tem rocha sedimentar vertical, rocha ígnea horizontal. Então a vontade nossa seria de chamar esse corpo de rocha ígnea de um sil, mas na verdade, como está tudo rotacionado, ele é um dique, ele está discordante ao acamamento das rochas sedimentares. Bom, eu comecei falando das estruturas primárias para a gente poder entender os contatos geológicos, resgatei os tipos de contato e agora eu vou retomar essas estruturas primárias, né? Então vou dar alguns exemplos aqui, poderia ficar muitos dias falando em estruturas primárias, ainda mais pegando o universo das rochas ígneas e o universo das rochas sedimentares, mas eu vou destacar algumas estruturas que são importantes para a geologia estrutural no sentido de marcar a deformação para a gente, né? Falando um tanto do acamamento, o tal do S0, que pode incluir nele fósseis, seixos, grãos sedimentares, afinamentos para o topo. Vou recordar com vocês marcas onduladas. Eu vou mostrar já já que algumas dessas estruturas são até mais importantes para a gente. Estratificações cruzadas, ooides ou oncoides, são grãos carbonáticos esféricos, subesféricos. Mancha de redução, talvez vocês não lembrem muito o que é isso. Marcas de solo e estruturas de carga, que são semelhantes, também a gente acaba não lembrando sempre. E vou só lembrar que existem as bioermas, que são aquelas construções calcárias dos nossos amigos estromatólitos que produzem oxigênio para o planeta Terra. Então, às vezes, eles têm aquelas construções onde eles vão crescendo, buscando a luz. Isso também é uma estrutura sedimentar importante. Em rochas ígneas, nós vamos ter o correspondente do acamamento, seria o aleitamento ou estruturas de fluxo magmático, que podem formar um S0, estrutura primária, em rochas ígneas. Estruturas orbiculares, que infelizmente nós não temos exemplos aqui no Brasil. Xenólitos, vesículas ou amígdalas, essas eu vou destacar na aula, que elas são de alguma forma parecidas com os ooides ou os oncoides. Podemos ter fenocristais, que são estruturas formadas durante a formação das rochas ígneas, algum tipo de lineação associada a fluxo. Fraturas de esfriamento, as famosas disjunções colunares, que a gente enxerga inclusive nas rochas da formação Serra Geral, que a gente tem em volta ou ao redor aqui da cidade de Rio Claro, e as famosas lavas almofadadas, pilolavas, que têm um papel importante, já vou mostrar agora para vocês. Então nós estamos falando de estruturas primárias, e algumas dessas estruturas primárias, elas são chamadas de geopetálicas, onde a forma delas, a maneira que elas são dispostas, indicam a chamada polaridade das camadas, isto é, onde ou em que posição está o topo e a base dessas camadas. Então imagine o quanto isso é importante numa área dobrada, onde a gente pode ter um flanco invertido de dobra. Se nós não tivermos estruturas que nos indiquem qual era a posição original do topo e da base da camada, nós nunca vamos saber que essas
rochas estão numa posição invertida ou com a polaridade invertida. Então, daquelas estruturas que eu destaquei no slide anterior, né, eu coloquei aqui como elas poderiam ou quais delas podem ser utilizadas para indicar a polaridade da camada. Então, acabamento gradacional, onde normalmente em depósitos subaquáticos o afinamento para o topo indica a polaridade da camada. Marcas onduladas, vou mostrar alguns exemplos de amostra para vocês. Estratificações cruzadas, vocês já devem ter visto bastante isso. Daí tem algumas coisas mais peculiares. Os ooides, tem um tal de ooide meia-lua, pura viagem, vou mostrar para vocês. Marcas de solo e estruturas de carga, algo bem específico, mas vocês têm que recordar. Falei das bioermas que vão crescendo, buscando a luz, então estão as formas cônicas. E as gretas ou estruturas de ressecamento. Em rochas ígneas, as estruturas boas para marcar polaridade da camada ocorrem em menor número, né? Então, vesículas ou amígdalas, que tendem a se acumular no topo do derrame, e lavas almofadadas. Algumas dessas estruturas, principalmente as circulares ou estruturas sejam simétricas, são bons marcadores de deformação, porque a gente consegue relacionar a relação de maior e menor tamanho de um objeto tridimensional antes da deformação com a forma deformada dele após a deformação. Então eu disse que ia voltar a mostrar para vocês esse slide, né? Então nesse slide a gente tinha algum tipo de estrutura que mostrava a posição da camada mais antiga e da camada mais nova. E através dessas estruturas presentes na rocha, a gente consegue identificar, por exemplo, um flanco invertido de dobra. Então, estruturas sedimentares. A gente vai trabalhar com essa trama, com essa petrotrama, com a estrutura da rocha sedimentar, para identificar a deformação ou identificar topo da sequência, estruturas geopetálicas. Aqui é só um conjunto de fotos bem bacanas. Então, como a gente não pode fazer prática na nossa sala de aula, eu peguei essas amostras do armário que nós temos e coloquei aqui na sala de aula, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma rocha sedimentar, mostrando que um geólogo pode andar nesse afloramento, olhar esse lado da amostra, não vê nenhuma deformação. Mas olhando nesse lado aqui, a gente vê que existe uma falha, uma zona de fratura, ou algo que vocês vão aprender a classificar ao longo do curso, mas foi esse bandamento composicional, esse acabamento que nos permitiu enxergar essa deformação. A mesma coisa vale para esse serenito aqui, onde a gente vê um conjunto, esse que está o laserzinho aqui, um conjunto de pequenas falhas deformando esse acabamento, e só pela presença do acabamento a gente pode enxergar. Por exemplo, se vocês olharem perto da moeda aqui embaixo, onde há uma coloração mais ou menos homogênea, nesse amarelinho, nesse bege, a gente não enxergaria essa deformação toda que a gente está vendo na parte bandada. E essa amostra aqui ao lado é uma amostra espetacular, é um conglomerado, metaconglomerado, onde os seixos de diferentes tipos de rocha polimítica estão deformados. Então a gente enxerga a deformação porque a gente vê a forma deformada dos clastros, né? Mas vamos dar uma olhada nas estruturas primárias e como elas podem ser utilizadas para identificar topo e base da camada, né? Então, como eu disse, uma que vocês devem ter visto um tanto já no curso de geologia é a estratificação cruzada, né? Então, onde a gente tem uma superfície ao longo da qual existe esse truncamento da estratificação e outra, ou na parte inferior dela aqui, ela vai ficando assintótica, chegando paralelo ao plano. Então vamos dar uma olhada, uma relembrada aqui como isso se forma, né? Então se a gente tiver a corrente da direção conforme indicado nesse cartunzinho aqui, então imaginar que tinha um conjunto de grãozinhos de areia aqui, eles são soprados pelo vento ou trazidos pela água, né, dependendo da corrente, eles chegam na borda desse taludezinho aqui, eles despencam, descem rolando para cá, e eles vão caindo e se depositando de forma que na base de cada um desse conjunto de estratos aqui, a gente tem uma forma assintótica e em cima nós temos o truncamento.
como está aqui. Isso depende um pouco da escala, pode ocorrer em pequenininho, chamado de laminações cruzadas, ou em dunas, grandes estratificações cruzadas. Para a gente, no momento, o importante vai ser sempre pensar se está assintótico aqui e se está truncando aqui em cima, o topo da camada aqui deve estar para cima mesmo. Então lembrem, mais uma coisa importante, que o mais próximo do horizontal de um S0 que a gente pode ter são esses planos que separam o conjunto de estratificações cruzadas, né? Então vamos dar uma olhada em um conjunto de fotos aqui. Que eu acabei de mostrar para vocês, né? Assintótico na base, então vai diminuindo o ângulo na base, truncamento no topo, separado por uma superfície mais ou menos horizontal, então mais jovem, o topo está para cima. Isso faz com que a gente possa brincar, já um pouquinho, pensando em geologia estrutural, com alguns cenários, né? Então, se a gente olhar para esse desenho em A aqui e pensar da mesma forma que eu falei para vocês, o truncamento está aqui, o truncamento está aqui. Então, base assintótica, truncamento no topo, uma setinha para cima aqui. A mesma coisa válida para o outro lado. Então, se a gente tivesse que pensar como seria o fechamento de uma dobra numa situação como essa, a única solução seria uma dobra fechando dessa maneira. Então, estratificação cruzada foi utilizada como uma estrutura geopetálica, indicou a polaridade das camadas, e com essa polaridade das camadas na minha cabeça, eu consigo identificar o fechamento dessa dobra. Imaginar que um dia esses estratos estavam subhorizontais, utilizando esse plano de truncamento, e que o dobramento se deu, então, de C para A, conforme a gente vê nesse cartãozinho. Então, aqui ao lado a gente tem, está tudo coberto aqui, né, com os quadradinhos azuis, tem esse monte de risquinho. Então, a gente pode imaginar que um geólogo está andando aqui, da mesma forma que eu estou fazendo com esse laserzinho, com essa bolinha vermelha. Ele não ia entender nada no campo, ele ia passar a falar, tem um conjunto de estratos sedimentares basculados, no máximo isso. Mas se eu tiver uma estrutura geopetálica que indique que o topo está para cá e o topo está para lá, o geólogo imediatamente vai pensar, há um dobramento aqui. Então poderia pensar numa dobra fechando dessa maneira, ainda que a gente não enxergasse a dobra, como está representado aqui por esse traço pontilhado. Então seria uma situação onde você tem apenas o afloramento da continuidade dos flancos dessa dobra e tudo foi erodido. Mesma brincadeira aqui embaixo, com uma dobra recumbente que foi erodida. Então mais um exemplo aqui, formas assintóticas, o ângulo diminuindo para cá, truncando ali. Se a gente tivesse que indicar a polaridade disso, lá, essa imagem ou está invertida ou o topo está para baixo. Na verdade, ela está invertida, porque dá para ver aqui que tem uma pessoa. Então, é um afloramento com estratificações cruzadas de grande porte de dunas. Como eu disse, se ela for em menor escala, essa estrutura, a gente pode chamá-la de laminação cruzada. A ideia vai ser a mesma, né? A linha amarela indica essa laminação cruzada. Conseguimos ver aqui esse truncamento. Então o topo estaria invertido aqui. Essa amostra muito bonita é lá da nossa coleção didática, né? Vou ver se eu consigo desenhar aqui. O interessante aqui é que elas, mesmo dentro dessas pequenas linhas aqui, se a gente olhar dentro dela, a gente vê camadinhas inclinadas, onde ela vai ficando assintótica aqui e tem um truncamento aqui em cima. Então a gente vê individualmente em cada uma dessas camadas pequenas, eu vejo isso aqui também. Então elas estão subindo uma em relação à outra, né? Evoluindo. Então isso indicaria o topo para cima nesse exemplo da nossa amostra lá da coleção. Outro tipo de estrutura útil para a gente são as ripple marks, marcas de onda, né? Então quando tem uma coluna d'água não muito profunda, ela vai oscilando com o vento, ou tem algum tipo de movimento, isso vai fazer com que essas estruturas se formem no fundo, né? Quando tem corrente, elas ficam assimétricas. As assimétricas são um pouquinho perigosas
para a gente trabalhar com elas como estruturas geopetálicas. Vejo que aqui tem uma cristazinha e aqui também. Se a gente inverter e deixar de ponta cabeça isso, fica meio complicado de trabalhar. Mas nessa outra não, a gente tem um biquinho bem mais, uma dobrinha, vamos pensar assim, um desenho de dobra mais agudo aqui, um desenho mais amplo aqui embaixo, né? Então essas marcas de onda assimétricas, não tem nada a ver com deformação e dobra, mas a forma geométrica nela, com essa cúspide, forma em cúspide para cima, nos auxilia na determinação da polaridade das camadas, né? Então, novamente, foto das amostras lá do nosso armário da coleção didática. Veja essa crista bem destacada aqui e esse vale mais amplo. Aqui é olhando em corte, né? Então são marcas de onda, bons indicadores de topo de camada. Aqui é um exemplo também do professor Karlström, em campo, né? Onde a gente está vendo as ridgezinhas aqui, a marca de onda enxergando aquela parte mais em cúspide aqui e os valezinhos, né? Então o topo da camada tem que estar para o outro lado, saindo da imagem. O acabamento gradacional foi o que eu falei logo lá no começo, antes de introduzir os tipos de contato, né? Então, afinamento para o topo em deposição subaquática é algo que ocorre, né? Então pode ser utilizado como uma estrutura geopetálica para indicar o topo da camada, né? Então, alguns exemplos aqui, a setinha indicando topo para cima na imagem, rocha grossa aqui embaixo, vai afinando para o topo. Então, essa linha aqui marca a separação de um conjunto, uma sequenciazinha, truncado aqui, começa outra sequenciazinha que afina para o topo. Então, a presença de uma sequência grossa para fina ou um conjunto de sequências com a mesma característica vai indicar polaridade das camadas. Uma outra foto aqui, vejam que eu vou projetar uma animaçãozinha aqui. Então, amarelo, a gente tem a ideia ou a indicação de que nessa foto a gente vê a parte mais clara representada por rochas psamíticas, arenito arcosiano, por exemplo, evoluindo ou gradando por rochas mais finas. Então as bolinhas estão mostrando afinamento para o topo, como aconteceria, por exemplo, numa sequência de turbiditos, que são formados por correntes de turbidez. E se vocês recordarem da sequência de Bowman e tudo mais, cada vez que a gente deposita um fluxo de turbidez numa corrente dessa, a gente tem uma sequência com granodecrescência ascendente. Então é essa sequência aqui, né, com material grosso na base e vai evoluindo para o material mais fino com toda a sequência de estruturas peculiares a esse tipo de depósito, né? Então é o que está representado aqui, por exemplo. A gente vê essas linhas mais destacadas marcando contatos dessas sequências, desses fluxos de turbidez, onde dentro de cada uma dessas sequências de Bowman a gente tem um afinamento para o topo. Então, estruturas geopetálicas. A única coisa que a gente tem que ficar esperto é que depósitos gravitacionais com pouca ou sem influência de água normalmente mostram granodecrescência ascendente. Despenca tudo aquilo talude abaixo, ele vai meio que filtrando, a parte fina desce pelo espaço entre os clastros, a gente acaba com uma granocrescência ascendente. Então, é por isso que nós temos que ser geólogo e entender o ambiente de deposição das rochas que a gente está trabalhando, para não ter esse tipo de confusão. Então, esse, por exemplo, é uma gradação inversa causada por fluxo de detrito. Veja que os grãos, os matacões, né, os fragmentos maiores estão na porção superior do depósito. Daí entra a tal da marca de sola e marca de carga. Vou deixar um tanto de slide com texto e com referências aqui para vocês poderem estudar. Vou mostrar mais exemplos e fotos para tentar mostrar para vocês como isso é útil para determinar a polaridade das camadas, né? Então essas marcas de sola elas vão ter duas
grandes categorias assim, né? Elas podem ser formadas por escavação e preenchimento ou por algum objeto que fez a marca onde o material que vai ser depositado vai poder ser depositado, né? Então, um exemplo seria, dentro dessa de escavação e preenchimento, pensando nas marcas de sola, com algum tipo de fluxo subaquático, em teria a camada argilosa pelítica sendo erodida, né, ou entalhada, esculpida, isso criando um espaço para deposição de sedimentos. Se sedimentos tiverem composição diferente, como areia fina, a gente vai ter rochas no futuro formado dessa forma, onde esse desenho, esse dentinho aqui, vai indicar que essa rocha pelítica foi esculpida, foi retirado o material, criou espaço de acomodação, foi depositado esse arenito, tudo foi litificado e no final da história da evolução geológica a gente tem essa estrutura geopetálica preservada. Então aqui mostrando que se houver inversão tectônica, a gente chegaria a isso de ponta cabeça. Uma maneira disso se formar, um pouco associada à presença de objetos que interferem no fluxo e na forma que a erosão ocorre devido ao fluxo no entorno desses objetos, é o que a gente enxerga na praia quando a maré fica oscilando ou a onda bate e volta. Se tiver pedrinhas ou conchinhas, a gente enxerga essa forma de fluxo ou a marca que o objeto vai deixar nesse tipo de sedimento. Então, olhando para aquela, lembrando quando a gente podia ir para a praia, tinha aquele retrabalhamento da areia pelo efeito das ondas e da maré. Se aquele desenho ficar preservado e vier outro tipo de sedimento e se depositar em cima daquilo, a gente vai ter uma impressão, um molde daquele desenho que estava ali na praia, preservada na base da camada que veio por cima. Então, se a gente tiver marcas de erosão, de fluxo, como um pouco mais destacadas do que na figura aqui do exemplo da praia, a gente poderia imaginar que isso coberto por um sedimento mais fino, silt ou argila, vamos pensar num sistema de intermaré, por exemplo, a rocha poderia ficar com esse carimbo na base dela. Então, no afloramento, quando a gente quebrasse com o martelo, olhasse ela aberta e falar, esse desenho aqui é a base da camada, eu posso encaixar ali. Então, o topo tem que estar para cima. Então, isso tem exemplos na natureza, vou mostrar algumas fotos para vocês. Nesse caso aqui, é interessante que a gente vê esse desenho, inclusive, a gente consegue, olhando para ele, identificar a direção do fluxo, que deveria ser assim, e o sentido do fluxo aqui, pelo desenho intuitivo dessas marcas, né? Aqui ao lado, outro exemplo, né? Então a gente vai enxergar isso na base das camadas, tem que martelar, abrir a rocha, tirar, olhar embaixo e falar, se eu estou vendo esse desenho aqui, e essa é a rocha fina, eu devo estar olhando para lá, assim, o topo está entrando nessa imagem que eu estou projetando para vocês. Então, outros exemplos, né? Parece deformação, mas é simplesmente a marca de sola, então na base dessa rocha que a gente está enxergando. O topo novamente está entrando na nossa imagem aqui. Esse tipo de marca de espaço de armazenamento de sedimento, ou local onde a gente vai poder colocar sedimento para sair essa marca, pode ser formado por objetos de diferentes maneiras, né? Então grãos que estão sendo transportados pelo fluxo de água ou de vento, eles batem, arrancam um pouco do material do substrato onde eles estão batendo, da rocha, do sedimento que está ali, cria esse espaço e vem um novo sedimento e é depositado por cima. Então, novamente deixo a referência aqui, a ideia não é ficar estudando como elas se formam, mas entendendo como essas estruturas são importantes. Então, imaginem nesse exemplo aqui, um grão que foi se arrastando com o fluxo da corrente, do fluido que estava transportando o sedimento. Então, todo riscado aqui. Então, dá ideia, inclusive, do transporte, não do sentido, mas da direção de transporte aqui. Então, isso seria a base de uma camada de rocha que foi depositada e tirou o molde
desse espaço, dessa marca gerada pelo transporte dos grãozinhos, né? Então são sulcos ou groove marks na base da camada de arenito. Existe também, vou voltar aqui o slide, essa marcas em chevron aqui, fica tudo arrebitadinho assim, os grãos vão batendo e levantando isso. Então tem um belo exemplo aqui, a gente consegue ver essas cristazinhas, né? Então são essas marcas em chevron na base da camada de arenito. Isso foi extraído do artigo, porque é bem difícil de encontrar. Então, voltar aqui só um pouquinho, nós vimos as marcas de sola, e tem um outro exemplo, conjunto de estruturas que se forma também na base das camadas, são chamadas marcas de carga. Em inglês, load casts, e estruturas de chama. O geólogo gosta de dar aquela viajada, vamos dar uma olhada no que seriam essas estruturas de chama, né? Então, marcas de carga ou estruturas de sobrecarga, depende como o autor classifica, né? E estruturas de chama são feições que ocorrem comumente em sucessões de arenito e argilito intercalado. Então isso vai ter a ver com a diferença do comportamento do conjunto de areia, que virou arenito, então sedimento, como água, areia, sedimento, argila. Então há uma diferença de reologia, de comportamento entre esses dois materiais. Então quando tem a compactação ou a sobrecarga, elas se deformam de maneira diferente, porque com a compactação há deformação. Não é uma deformação tectônica, mas há uma deformação. Então também é um tipo de marca de sola, porque está ficando impressa na base dessas camadas, né? Marcas de carga formam lobos de vários tamanhos, mais para arredondados do que regulares, que se distribuem por toda a superfície da camada de arenito. Então, vamos olhar o exemplo já já. Os espaços entre os lobos arenosos são ocupados pelo argilito, que ele é meio injetado ali para cima, que é empurrado para dentro do arenito superior, em formas de chama, de fogo ou pluma. É aí que entra o geólogo, que dá uma viajada, né? Vamos ver os exemplos aqui para ver se fica mais claro na nossa cabeça. Então, em cima aqui é uma imagem de marcas de carga, né? Ou esse load cast. E para a gente entender essa história da chama e tudo mais, a gente tem que olhar isso num corte. Então vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. A gente tem camadas claras, separadas por um traço nessa porção da figura mais ou menos regular de camadas escuras. Claro, arenito, escuro, argilito. Quando a gente olha aqui embaixo, parece que tem um cérebro aqui, ó, um negócio de uma forma bem estranha. É claro, cor clara. Então eu disse que isso era arenito. Então o arenito está todo bagunçado aqui e no vão dele aqui entra um tanto dessa rocha escura que eu disse que era argilito. Aqui na camada de baixo está ainda mais destacado. Formas arredondadas, como estava escrito no slide ali. E a tal da chama, das estruturas em pena, que é o que entra aqui no meio. Então, a areia se liquefaz ou tem comportamento geológico diferente do argilito. Então, com a compactação, essa areia é meio que enfiada para dentro das camadas de argila e a argila é injetada para dentro. Então, bem específico, esperaria em rochas estilo o varvito que tem aqui no nosso grupo Itararé, onde há intercalação de material mais grosso com mais fino, ou algum tipo de sedimento semelhante a isso. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Estruturas de carga ou marcas de carga. Então aquilo que a gente estava vendo nessa figura que eu rabisquei aqui, essa parte aqui, a gente está enxergando agora nessa amostra. Então novamente, nós temos uma superfície mais ou menos regular, rocha mais clara aqui, rocha arroxeada ali. Então, geólogos que somos já pensamos, isso aqui deve ser arenito, o contato desse arenito com o cor-de-rosa ou róseo arroxeado. Então, o contato do arenito com o argilito. Veja essas formas irregulares, todas entrando para dentro da argila. Então é semelhante com o que a gente enxergava aqui, mas nessa foto a posição do topo estava para cima, que é o argilito que entra no vão do arenito, então o arenito que é enfiado para dentro do coitado do argilito. Então nesse caso aqui
a polaridade da camada está invertida. Essa estrutura de carga, ou essa marca de carga, nos proporcionou saber onde está o topo da camada. Então essa aqui, novamente, é uma amostra lá da nossa coleção didática, né? Então, estruturas geológicas podem e sempre ocorrem em diferentes escalas. Então aqui eu vejo um contato mais ou menos regular sobre esse arenito branquinho, essa pequena camadinha de arenito, e na base aqui está todo irregular. Então a parte irregular indica a base, eu acabei de dizer, né? Então o topo, nesse caso aqui, está para cima. Outra estrutura de carga ou marca de carga. Esse aqui é um exemplo onde a gente está vendo a parte de baixo dessa camada que estaria sendo... Então, esse arenito estaria sendo enfiado dentro do argilito. Ficou só um molde dele, né? Então, isso é vendo a superfície, como ela seria dessa marca de carga ou dessa estrutura de carga. Outra estrutura que você já deve ter ouvido bastante falar são as estruturas de ressecamento, gretas de ressecamento, ou no passado o pessoal chamava de gretas de contração. Por quê? Tem essa foto muito bonita, essa foto eu tirei no campo, a luz estava ótima e a cor do sedimento estava ótima. Então, sedimento rico em argila, muita água, deposita. Esse caso aqui simplesmente é uma pedreira onde o pessoal estava trabalhando com material. Então, de certa forma, é um depósito meio antropogênico. Então, esse sedimento rico em argila ficou cobrindo uma superfície cheia d'água, foi evaporando a água, reduz muito o volume e esse material tende a rachar, a romper com a contração, com o ressecamento. Então, formam essas gretas de ressecamento. Quando o material, ou sendo que o material é bastante homogêneo, é comum a forma dessas gretas serem hexagonais. É a forma geométrica mais estável depois de um círculo, se a gente lembrar um pouco dos conceitos de física, que vai ser o mesmo conceito que vai gerar a formação das estruturas colunares nos basaltos, né? Mas aqui essa foto é tão boa, vou utilizar para discutir um pouquinho mais com vocês. Vejam que esse aqui é um martelo geológico, né? Então ele caberia inteiro dentro dessas gretas aqui. E o interessante é notar que elas fecham para dentro, assim. Vou dar uma exagerada no desenho aqui na figura, mas elas ficam mais amplas no topo e vão se fechando para a base, né? Então elas são boas, essa estrutura é uma boa marcadora da superfície onde está exposta, tem a forma ressecada dela, ela abre como se fosse uma folha seca, mas forma esse sulco em V onde ele está mais amplo para cima e vai se fechando para baixo. Então é comum, imagine-se nessa situação que viesse com vento areia e cobrisse esse mosaico de gretas de ressecamento que vocês estão vendo, esses espaços ficariam preenchidos com areia, onde a gente enxergaria num corte vertical esse V mostrando onde é o topo da camada. Então isso é o que a gente enxerga em algumas amostras. Essa, de novo, é uma amostra lá da nossa coleção didática. Então essa trama irregular, algumas vezes hexagonal, seria essa superfície que a gente vê nessas minhas fotos aqui. É lógico que a escala é diferente aqui, essa é só uma amostrinha onde está vendo estruturas semelhantes. E o que está em branco aqui são esses sulcos que foram preenchidos com areia. Então, uma rocha, aqui já é uma rocha metasedimentar, na verdade, mas nós estamos pensando na origem sedimentar dela, onde tem argila, silt, com esses sulcos preenchidos por areia muito fina ou silt. E com muita boa vontade, se você estivesse com a amostra seria mais fácil, dá para ver que esse trequinho aqui, ele entra e forma um V aqui dentro. Então se você estivesse com a lupa e com a amostra na mão, daria para determinar, tanto pela ocorrência abundante disso em um plano, e essa forma meio côncava dessas gretazinhas, quanto pela forma em V num corte perpendicular ao acamamento, indicando a polaridade da camada. Então, mais alguns exemplos. Então, esse desenho, esse mosaico que a gente enxerga aqui, são gretas de ressecamento, ou estruturas de ressecamento, preservadas em estratos sedimentares.
Formas circulares são sempre importantes para a geologia estrutural porque através delas a gente consegue quantificar a deformação. Então isso é uma amostra muito bonita da nossa coleção também. Está aqui mais para ilustrar essa forma cilíndrica, desculpa, essa forma esférica. Então aqui essa é uma rocha que não está deformada e eu estou usando ela para mostrar que em diferentes cortes, aqui eu tenho 2 cortes, né? Eu tenho um corte horizontal, então aqui daria para fazer algo semelhante com esses concoides. Tem um corte horizontal e um corte vertical na outra imagem ali. Eu poderia medir aleatoriamente a posição de eixos dentro dessas formas esféricas, e se eu dividisse qualquer um deles pelo outro, em qualquer posição, a razão ia ser muito próxima de 1, porque essa rocha não está deformada. Então, marcadores esféricos são ótimos, eu não preciso medir o tamanho deles, eu só tenho que saber assim, se eles são esféricos, a razão, a divisão entre eixos que marquem o diâmetro dessa minha forma esférica vai sempre ser, a razão vai ser 1. Aspect ratio, eu posso dividir, vai sempre dar 1. Se esses ooides, oncoides ou formas geométricas circulares estiverem deformadas, a razão não vai ser 1. Vou ter um eixo maior e um eixo menor. Então são excelentes marcadores de deformação. Então, nesse exemplo aqui, não estão deformados. Nesse outro exemplo aqui, são ooides deformados. Eu poderia fazer o mesmo exercício, medir o comprimento maior e o comprimento maior de vários ou de todos esses ooides e dizer que, independentemente de qual corte eu estou observando, se isso é representativo do eixo de maior deformação ou não, eu tenho uma relação entre o eixo maior e o eixo menor e posso dizer assim, em relação a uma forma esférica normal, em porcentagem ou em taxa de deformação, ele deformou tantos por cento. Então são marcadores importantes, formas esféricas. Nesse caso aqui, ooides ou oncoides. Né? Então a mesma coisa aqui, a gente conseguiria trabalhar com o eixo menor e eixo maior. Então se eu estiver olhando no corte certo, eu poderia chamar isso aqui do X de deformação. E esse aqui do Z de deformação. É o assunto para muitas aulas de strain. Então a gente tem que saber o corte que está observando, mas de uma forma simplificada, didática, ou um exemplo, poderia pensar assim. Daí existe o que eu disse que é uma certa viagem, o tal ooide meia-lua. Então esse é o artigo que tivemos que garimpar para achar aqui, de 63, onde esse pesquisador identificou o quê? Os ooides são grãos carbonáticos esféricos, e a gente consegue enxergar na lâmina, quando faz uma lâmina, que ele é composto de diferentes camadas, é tudo carbonático, mas cada camadinha deve ter uma composição um pouco diferente. Em episódios onde essa rocha passa por dissolução, essas camadas podem se dissolver de maneira diferente, onde, por exemplo, o núcleo poderia cair. Então, sairia de uma situação como no 1 aqui, passaria por diferentes episódios, eventos geológicos ou momentos na história geológica onde parte dessas camadinhas concêntricas aqui do ooide é dissolvida pela presença de fluido na rocha, água com gás carbônico, água com sal, pode ser mais alcalino, mais ácido, ácido vai favorecer dissolver o carbonato, e esse núcleo desse ooide despenca, formando esse desenho de meia-lua, que eu vou tentar desenhar aqui, e não sei se vai ficar muito bom. Então, uma meia-lua, ou aqui assim, formando essa meia-lua. Então, o núcleo caído desse ooide seria uma estrutura geopetálica. Então, no artigo tem vários exemplos. Então, aqui no A, ele está no centro aqui, centralizado, o núcleo do ooide. Aqui ele caiu no fundo, então formando esse desenho de meia-lua. Então é algo importante para mostrar para vocês, mas bastante específico. Eu confesso que olhei bastante lâmina de carbonato, nunca encontrei algo assim. Então não tenho os melhores exemplos aqui, mas deixo também a referência do artigo se vocês um dia tiverem interesse. Então, seria uma estrutura geopetálica, e a única imagem que eu tenho aqui são
esses zooides meia-lua. Então, se vocês olharem aqui, o núcleo está deslocado para cá, esse aqui o núcleo caiu para lá, esse aqui acho que está um pouquinho assim, esse aqui está fora de centro também, e aqui tá, acho que é o melhor deles, dá até para ver um desenho de meia-lua, aqui assim. Então, com muita boa vontade, esses zooides poderiam ser utilizados como estruturas geopetálicas. Muita criatividade geológica. Outros exemplos de estruturas que podem ficar preservadas e só vão ocorrer, por exemplo, quando tem exposição, então seria realmente marcar o topo, seriam pingos de chuva. Tem um nome mais bonito do que isso, não me lembrei agora, deixei simplesmente como pingos de chuva. Isso pode ficar preservado, como aqui em cima, no registro geológico. Outro tipo de... Sim, existem muitos tipos de estruturas que podem nos ajudar. A presença de fósseis, por exemplo, de raiz. Raiz a gente vai sempre saber que teve exposição, e a forma com que ela cresce também vai ser uma estrutura geopetálica. Ou organismos bioturbadores que possam fazer tubinhos, como estão desenhados aqui. Então eles saem de uma superfície, que seria essa aqui, e vão para dentro. Isso também poderia ser utilizado como uma estrutura geopetálica. Passando agora para as rochas ígneas, né? Então, formas esféricas são boas, eu já disse isso, né? Então, aqui são desenhos de amígdalas. Elas são boas para marcar a deformação. Se a rocha estiver deformada, a forma das amígdalas vai mudar, mas são estruturas geopetálicas. Se tiver um conjunto de derrames de basalto, por exemplo, as amígdalas vão sempre se concentrar no topo do derrame. Isso é algo que vocês devem ter visto também em petrologia ígnea e em geologia geral, né? Então, aqui um exemplo de uma amostra nossa da coleção mostrando essas amígdalas, as vesículas não preenchidas, né? As amígdalas. Agora, mais legal ainda é essa outra amostra que nós temos aqui na nossa coleção, onde essa é uma rocha, tipo um riolito, né? Uma rocha ácida, e essa marca aqui, está difícil de desenhar, são as amígdalas. Então a gente tem ela, deixa eu apagar, tentar desenhar melhor, num corte paralelo. Bom, isso é uma rocha vulcânica com amígdalas, um riolito deformado. Então, uma rocha metamórfica, uma rocha deformada, né? Então, num corte paralelo à foliação dela, olhando na superfície da amostra, eu vejo essas manchinhas claras aqui. É uma amostra muito, muito legal. Então, eu conseguiria também trabalhar com o tamanho, com a forma esférica ou elipsoidal dessas amígdalas na superfície da foliação e posso olhar para elas no corte. Então é aqui que vocês vão ver que fica muito mais interessante, é difícil desenhar. Vou deixar um destacado e vou tentar mostrar. Então cada um desse disquinho branquinho que a gente está vendo aqui, uns bem menores, tem a foto aqui embaixo também. Isso é a visão dessa forma esférica, dessa amígdala, que foi achatada, 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 achatada. A gente vê que existe uma foliação na rocha hoje. Então a gente conseguiria imaginar assim, bom, de forma geral, essas amígdalas deviam ser esféricas. Então quando eu olho uma imagem, uma figura, um desenho como esse aqui, eu posso imaginar que ela encolheu muito numa direção e esticou muito na outra. Então a forma que eu vejo, inclusive aqui na foliação, deve indicar que teve aumento do eixo X e do eixo Y, mais ou menos na mesma quantidade, e um grande achatamento no eixo Z. Então, uma amostra muito interessante e muito didática, mostrando como essas formas esféricas podem ser utilizadas para quantificar a deformação. Outra estrutura ígnea famosa são as lavas almofadadas, né? Depósitos ou erupções subaquáticas, resfria rápido, forma essas lavas que parecem uma almofada, um travesseiro. O geólogo normalmente é um cientista criativo, e o que vai nos indicar topo e base da camada são essas formas, esses biquinhos que se formam aqui. Vocês devem estar também cansados de ver isso em outros cursos da geologia, em outras disciplinas do curso. Então esse desenho aqui, mostrando esse biquinho, indica que aqui o biquinho é para a base, baixo, então o topo está para cima.
Aqui um exemplo de foto de campo, né? Tá meio ruim, eu vou tentar dar um zoom aqui para entender. Então, nesse caso aqui, esse biquinho está nessa posição aqui, apontando para a direita na foto, tem outros exemplos, né? Então, esse é o biquinho. Então, o topo estaria para o lado esquerdo da nossa foto. Mais exemplo aqui, difícil de ver, vou tentar destacar para vocês. Então, aqui seria algo assim, né? Indicando que o topo está para cima. Manchas de redução são manchas que normalmente ocorrem em rochas sedimentares que foram depositadas ou tiveram diagênese em ambientes oxidantes. Tem às vezes uma raiz ou algo que faz com que em volta daquele ponto, daquele local, tenha uma redução no ambiente ou redução local naquela rocha, né? Então todo o contexto oxidante, mas tem redução ali. Isso muda a cor. Se ela é vermelha, ela vai ficar mais clarinha. Formas cilíndricas, esféricas, normalmente são coisas boas, assim, né? Então eu poderia vir aqui brincar com ela, dizer, eu tenho um eixo maior e um eixo menor, essa rocha está deformada, eu só tenho que tomar cuidado com a denominação dos eixos de deformação, que o corte pode não ser adequado. Então isso eu poderia ver se seria o eixo X ou o eixo Y, e o eixo Z ou o eixo Y. Mas de toda forma, um eixo mais longo e um eixo mais curto, mostrando que uma forma esférica foi deformada. Essa também é uma amostra da nossa coleção. Veja que embaixo tem a moeda aqui. E ela é bem próxima da forma da moeda, né? Essa rocha não está deformada, é um arenito daqui da região. Mas imagine se a gente tivesse uma deformação atuando sobre essa rocha. Essa forma esférica, que novamente se eu trabalhasse dividindo eixos, pegar o diâmetro dela em qualquer posição, a razão daria 1. Depois da deformação, como está nesse slide aqui, a razão não é 1. Né? Então é muito bom para marcar a deformação. Esse aqui é um cartunzinho, meio que fechando essa parte toda, que ilustra. A gente trabalhou com estratificação cruzada, então aqui o topo estaria para cima, o truncamento está para cima. Afinamento para o topo, as marcas de onda, as pilolavas. Falei um pouquinho se tivesse raiz, a raiz sempre vai crescer para baixo, né? Algum tipo de fóssil que é mais estável se ele ficar nessa posição. Então tudo isso indicaria que o topo está para cima, nesse cartunzinho aqui, nesse desenho. Se a gente encontrasse isso assim no campo, a gente ia saber que estava virado de ponta cabeça. Né? Então eu falei das estruturas primárias, vou dar uma passada bem rapidinho agora nessas estruturas deformacionais atectônicas, que não tem a ver com os esforços internos da Terra ou com a atuação da tectônica global. Então bem rapidinho mesmo, né? Então são estruturas deformacionais, porque a gente vai ver, por exemplo, dobras, que são formadas numa porção bem superficial da crosta, né? E em geral são reflexo de acomodações gravitacionais ou algo parecido, né? Então pode ser dobras como escorregamento em sedimentos inconsolidados, então dobras convolutas, em geral intrafoliares, porque volta a depositar material em cima da dobra que se formou. Então se tiver um talude meio inclinado, pode ser que essa rocha meio argilosa desça, dobre e de repente começa a depositar de novo. Poder produzir dobra por fluxo magmático. Tem o tal do rastejo ou creeping. Então se a gente tiver uma rocha com uma estratificação próximo da vertical, a gente cortar um talude artificial, por exemplo, a tendência desse material é aos poucos despencar. Como colocar um monte de livro na prateleira, pode ser que eles deitem com a ação da gravidade. Isso é chamado de rastejo ou de creeping. Pode ter compactação diferencial, isso é fácil de ver por aqui nas rochas da Bacia do Paraná. Às vezes a gente tem algum tipo de concreção, nódulo, camadas de diferente composição. Então, com a compactação, a gente gera dobras forçadas ao redor desses materiais diferentes. E deformação por geleira, estruturas de sal também pode gerar dobra. Então, são estruturas deformacionais, mas que não têm origem tectônica propriamente dito. Pode ser que em algum local a tectônica esteja fazendo com que aquele
a bacia toda se incline um pouquinho, mas não é a força, o esforço tectônico propriamente dito que está atuando para fazer aquela dobra. Então, esses escorregamentos do tal do slump pode gerar dobras desse tipo aqui, esse meu dedo aqui. Então dá essas dobras malucas, não são dobras regulares, harmônicas, né? Então vejo que aqui tem essas dobras, são dobras até bonitas, mas o sedimento passa a ser depositado aqui em cima, tem até umas marcas de onda, algo parecido de estrutura sedimentar. Então são dobras que não são tectônicas. Outro exemplo aqui, ó, são fragmentos de sedimento laminado, rompido, na camada, dobrado na camada basal de um turbidito. São fotos do professor Luiz Simões lá da Antártica, né? Mais um exemplo aqui. Então são dobras, mas não são dobras tectônicas, né? Fragmento de sedimento laminado dobrado na camada basal de um turbidito. Então tem a corrente de turbidez e todo esse fluxo faz com que isso dobre, né? O argilito que estava no topo da sequência anterior é dobrado pelo fluxo. Então essas dobras malucas aqui, dobras convolutas, que não tem origem tectônica. A gente vê que aqui embaixo não tem deformação, aqui em cima não tem deformação, e aqui esse treco está todo dobrado, né? Dobras convolutas em turbidito. Esse é um exemplo de amostra lá da nossa coleção didática também. Veja que é uma dobra bem bonitinha aqui, né? Mas isso é uma dobra em sedimento, assim. É uma dobra convoluta, não tem origem tectônica. Então tem que ficar esperto com isso, que às vezes anda no campo, mesmo aqui na região, quando a gente faz o mapeamento de áreas sedimentares, frequentemente a gente encontra rochas dobradas do grupo Itararé, associadas à época da deposição, que era um contexto glacial, né? Então o tal do creeping é o que está aqui nessa imagem. A gente vê rochas com um traço vertical aqui, e esse traço vai virando, indicando que deve ter uma dobra. Então, se a gente olhar, sim, tem uma dobra. Se a gente olhar mais de longe, a gente vai ver que foi só porque foi tirado o material aqui do lado, e essa estrutura subvertical presente nesse conjunto de rocha fez com que fosse mais fácil esse treco despencar para o lado por forma de creeping ou rastejo. Então, cuidado quando estiverem trabalhando no campo, trabalhando em área onde a foliação ou acabamento são verticais ou subverticais. É comum em afloramento de estrada tirar a medida estrutural errada, porque esse material vai basculando. Então não acreditem em afloramento, principalmente afloramento curtinho na beira de estrada. Sempre tente conseguir uma posição onde a rocha está firme. Então isso é uma dobra atectônica, né? E da mesma forma a gente pode ter falhas sim sedimentares locais, abatimento de cavernas, escorregamentos em taludes, deformação por geleira, fraturas de resfriamento. A gente vai ver exemplo de disjunção colunar aqui, que não são estruturas propriamente tectônicas, né? São estruturas deformacionais presentes nas rochas. Então é importante entender o contexto onde essas estruturas foram formadas para não ficar enganado. Daí tem um conjunto de estruturas, vou dar uma passada, não vou detalhar aqui, mas seria um curso inteiro sobre o assunto, né? São as estruturas de sal, que ocorrem principalmente devido à propriedade do sal fluir, chamada de halocinese. E essa propriedade do sal fluir se deve a 3 fatores principais. A chamada inversão de densidade. Então a gente tem, o sal ele é pesado se você comparar ele com sedimento e consolidado. Mas se você coloca ou começa a depositar um conjunto de rochas onde há sal, água, começa a compactar os sedimentos, em algum momento a densidade do sal vai ficar menor. E a tendência dele, como óleo e água, vai ser subir nessa coluna de rocha. Para isso, a gente vai precisar de uma sobrecarga diferencial, a gente vai ter que ter compactação, ou o substrato está um pouco inclinado, ou tem diferença de compactação, e isso vai favorecer com que tenha essa movimentação do sal, ou a chamada halocinese. Eu disse também a inclinação da base da camada. Então são vários tipos de estruturas que se formam. Essa é uma figura do livro do professor Fossen, né, com as nomenclaturas associadas e peculiares de cada uma dessas estruturas, né. Então a ideia é que tem uma camada de sal, e esse sal é injetado para cima. Mais exemplos aqui com as nomenclaturas
específicas. Então lembra muito da obra, é deformação, mas não é necessariamente o esforço tectônico que vai gerar essa deformação. O bacana disso é que a gente consegue reproduzir um tanto das estruturas do sal e do sedimento associado em laboratório. Então essa é a foto de um aquário, onde a gente colocou aquela massinha de brincar, geleinha, geleca, no fundo do aquário, colocou areia com diferentes cores, inclinou 8 graus e deixou para ver o que acontece, né? Então vejo que aqui a gente tem estruturas que lembram muito a injeção de sal, tem essa camada que seria o nosso sal, que é essa geleia, que era originalmente horizontal, ela ficou toda deformada, e essa movimentação gerou um conjunto de falhas, veja que interessante, nos sedimentos que estão acima do sal, e essas falhas não são necessariamente tectônicas. A gente forçou aqui inclinando 8 graus, mas com uma inclinação muito menor num ambiente geológico, a gente veria esse tipo de estrutura, não precisaria inclinar 8 graus por uma deformação tectônica, né? Então são estruturas bem interessantes que a gente consegue reproduzir em laboratório. Esse é um outro experimento, aqui um pouquinho mais bem controlado. Esse é um silicone especial, então foi colocado uma camada de areia azul em cima, a gente vai preencher isso com várias camadas de sedimento de areia, né? Então, mesmo tipo de experimento, o silicone ele flui muito mais lentamente. Então esse era um pacote regular de sedimento com areia, e só uma pequena inclinação aqui fez gerar esse monte de estrutura que lembra muito uma seção sísmica na costa brasileira, onde tem sal, pré-sal e as rochas em cima do sal, né? Então são falhas muito bem formadas apenas pela alocinese, pela movimentação do sal, isso tudo reproduzido como um exemplo análogo no laboratório. Então essa é uma seção interpretada do experimento, né? Veja o conjunto de falhas que apareceu aqui, e essa parte escura injetada para dentro aqui, tem um pouquinho aqui também, é o silicone que atuou como o exemplo análogo, né, do nosso sal. Então essa é a linha sísmica, o perfil geológico do nosso experimento, e essa é uma linha sísmica da Bacia de Santos, né? Vou olhar o exemplo, a forma geométrica lembra muito. Como a linha sísmica aqui está em velocidade da onda sísmica, não em tempo geológico, ela está esticada para cima. Se a gente achatasse um pouco isso, ia ficar ainda mais parecido com o exemplo geológico, né? Então essa é a linha sísmica interpretada. Vou destacar de novo que ela está em tempo, não está em profundidade aqui. É o tempo de viagem, o tempo de deslocamento da onda sísmica. Então lembra muito, essas estruturas de sal injetadas aqui vão lembrar muito esse silicone, que é o nosso análogo ao sal no experimento. Esse aqui também, do livro do professor Fossen, vejo que é muito semelhante com o que a gente consegue reproduzir no laboratório. Então é simplesmente alocinese, a capacidade do sal fluir muito mais em relação às rochas que ele está encaixado. Chegando já ao fim aqui, só para lembrar, né, com o resfriamento de rochas ígneas, então diminuição do volume por resfriamento, a gente pode gerar essas fraturas de resfriamento, e que geram essas fraturas em 3 direções principais, formando um ângulo de 120 graus aproximadamente, o que gera, pela intersecção das fraturas, formas geométricas hexagonais. Então a gente tem a geração de uma família de fratura, que seria essa aqui, paralelo ao contato, normalmente horizontal, nesse caso aqui pelo menos horizontal, e 3 famílias de fratura, uma nessa direção, uma que é a base aqui e uma nessa outra direção aqui. Por estabilidade de um sólido homogêneo, a gente gera formas triangulares que, colocadas juntas, vão dar essas fraturas, formando esse arranjo hexagonal. Então, disjunção colunar por resfriamento em rochas basálticas. Bom, então, fechando tudo que eu passei para vocês hoje, né, como analisar as estruturas? Lá, pensando da aula de introdução do curso de Geologia Estrutural, a gente tem que fazer uma análise geométrica, uma interpretação geométrica, uma análise cinemática depois, uma análise dinâmica do esforço. Então, o que eu mostrei para vocês hoje foi muito dessa análise geométrica e como a geometria é importante para a gente entender a posição das camadas e a deformação que está registrada
nas rochas deformadas. Então, por isso a importância dessas estruturas primárias, o tipo de contato geológico, estruturas geopetálicas, e saber também que existem estruturas que são deformacionais, mas que não são tectônicas, né? Então, só para a gente fechar aqui, brincando um pouco, né? Então, se a gente tivesse uma foto dessa e eu perguntasse para vocês, identifique os principais contatos geológicos, ou vamos pensar na evolução geológica da área, né? De cara, a gente consegue ver que existe um traço aqui, uma tendência de traço horizontalizado e alguns traços inclinados aqui, né? Então, poderia destacar um traço desse amarelo, que representa a continuidade ou a intersecção do plano da foto com um contato ou um plano tridimensional, mais um outro contatinho aqui, então linhas subhorizontais. Vejo também esse contato, esse traço destacado aqui em branco, né, onde eu vejo formas indicando regra dos V's, né? Então, se eu tivesse que indicar aqui o mergulho da camada com símbolo de atitude, ia colocar algo assim. Então, aqui fazendo uma interpretação geológica, conhecendo a área, né? Então, isso é uma não conformidade, é uma discordância litológica que marca a base da bacia do Paraná, que está sendo aqui depositada sobre rochas metasedimentares da ANAP de Passos e então do Grupo Araxá, que representa a ANAP de Passos, e do Grupo Canastra, né? Então, esse aqui seria o empurrão com os dentinhos estariam assim, para cá. Então, essa aqui seria a ANAP de Passos, esse aqui deve ser o Grupo Canastra, né? Então, uma foto com uma interpretação geológica com base no que a gente aprendeu na aula de hoje, né? Então, aqui mais um outro exemplo, né? Identifique e classifique as estruturas. Bom, estou vendo rochas que estão dobradas aqui. Vejo truncamentos, pontos tríplices, estruturas subhorizontais aqui e sedimentos recentes aqui embaixo sendo depositado no momento atual. E tem uma pessoa aqui só para vocês terem ideia da escala, né? Então deve aparecer, destacou aí a pessoa, né? Tem duas discordâncias. Uma eu já risquei ali em cima, que está destacado em azul, separando essa parte dobrada da parte que está subhorizontal ali. Teria uma outra discordância aqui embaixo, onde está separando esse sedimento recente, ou mais recente, que eu mostrei para vocês, né? E pensando na história geológica, a gente tem sequência 1 mais antiga, sequência 2 e sequência 3 aqui embaixo, né? Então, deposição da sequência 1, dobramento, erosão, exposição das rochas, né? Daí, deposição da sequência 2, erosão de tudo que estava ali, devia ter sequência 2 por tudo, e deposição da sequência 3. Então, brincando um pouco com os conceitos da aula de hoje também. E é isso, pessoal. Valeu!